tem muita coisa para contar para você. Mariana agora traz a entrevista do dia, no nosso Bom Dia desta quinta-feira, 10 de setembro de 2010. É com você, Mariana. Muito obrigada a Eudes aí, sempre trazendo as principais informações, as principais manchetes dos jornais locais, da internet, para você que está em casa começar o seu dia muito bem informado. E uma notícia animadora aí para a população amazonense que dá conta de que a cesta básica reduziu, né, o valor na cesta básica, com certeza para os trabalhadores, para os assalariados. Essa é uma boa informação. Afinal de contas, todos precisamos nos alimentar para manter o corpo são. Mas, antes disso, também precisamos contar com um pouco de meditação. Vamos falar um pouco sobre a saúde da mente, do espírito. E hoje nós trouxemos os entrevistados Richard e Janine Robertson, que vão falar um pouco sobre a meditação transcendental, que é uma técnica que já existe no mundo há mais de 50 anos e é praticada, estima-se aí, por mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo. É muita gente que está conhecendo cada vez mais um pouco sobre essa técnica, não é verdade? Muito bom dia, sejam bem-vindos e vamos falar um pouco para as pessoas que estão em casa sobre o que é a meditação transcendental. Tudo bem? Bom dia, Mariana. Bom dia, sejam bem-vindos. Então, como a gente estava falando no início do programa, é uma técnica que já existe há bastante tempo. Mas do que se trata a meditação transcendental e qual a diferença dela para os outros tipos de meditação? Mariana, a meditação transcendental é uma técnica milenar, é uma técnica que vem da tradição védica, tem mais de 5.000 anos. E o fundador da organização foi Maharishi Mahesh Yogi, que foi um sábio indiano, um físico e matemático, e ele trouxe essa técnica ao mundo cerca de 54 anos atrás. É uma técnica mental que a gente pratica sentado confortavelmente, com os olhos fechados, assim como nós estamos sentados agora. A gente apenas fecharia os olhos e seguiria alguns passos de quando a gente aprende a técnica. Então, é o que a gente faz quando a gente fecha os olhos. É preciso de algum curso para que as pessoas pratiquem a meditação? É preciso um curso, e o curso é um curso rápido, relativamente rápido. Em 4 dias a pessoa já está capacitada para continuar meditando sozinha, em casa, sem precisar da ajuda do professor. Mas o treinamento naturalmente é necessário. E a gente sempre aprende a meditação transcendental com um professor credenciado pela Sociedade Internacional de Meditação, ou melhor, Associação Internacional de Meditação, né? Sim. A Associação Internacional de Meditação, a nossa sede é em Salvador, e nós temos o ensino da meditação transcendental em vários estados do Brasil. Aqui em Manaus, eu e o Richard estamos vindo recentemente para dar cursos esporádicos, mas no passado veio um outro professor de São Paulo, que veio muitas vezes e, aliás, aqui em Manaus, mais de 600 pessoas aprenderam a meditar. 600 pessoas é um número bem expressivo. Vocês têm percebido que o público está aumentando cada vez mais? Existe aquela coisa da propagação, né? As pessoas conhecem o benefício e vão encaminhando para as outras, vão explicando. Acontece muito isso? Com certeza, isso é o que acontece, né? As pessoas percebem os benefícios e, naturalmente, querem que a família aprenda, os amigos, conhecidos, colegas, né? E a pessoa, quando aprende a meditar, ela tem uma aura assim diferente, né? Então, ela passa essa positividade para o meio ambiente onde ela convive. Então, naturalmente, ela vai trazer amigos, familiares, porque é uma coisa natural. 4 dias é um tempo relativamente curto diante dos benefícios que pode oferecer a meditação transcendental. Como é que a gente pode explicar para as pessoas que estão em casa, de uma maneira prática, como que pode ser feito? O que acontece na meditação? Porque as pessoas também são cercadas de dúvidas, né? E existem alguns mitos em relação a isso. Se eu fechar os olhos e pensar em quê? Pensar em nada, eu vou dormir, né? A gente ouve muitas pessoas falando a respeito disso. Mas é assim que acontece na prática? Não, na verdade a gente não está dormindo quando a gente está meditando, né? A gente está, aliás, bem alerta, né? Quando a gente medita. E a técnica é uma técnica mental, que a gente pratica com os olhos fechados, mas não é uma técnica de concentração e nem de contemplação, né? É uma técnica muito simples, é uma técnica natural, que a gente apenas segue a própria natureza da mente. E a gente parte do nível consciente
e vai experimentando níveis mais e mais profundos do pensar, né? Até que a gente transcende totalmente o nível do pensar e experimenta o nível que a gente chama, na linguagem da meditação, de consciência pura ou consciência transcendental. A gente transcende o nível dos pensamentos e a gente chega à fonte do pensamento, né? Que é um campo que os cientistas chamam o campo unificado de todas as leis da natureza. É um campo onde ainda não existe a manifestação, o pensamento ainda não está formado, mas o pensamento vem de lá. Então, o pensamento, os nossos pensamentos, por exemplo, eles não vêm de fora. Quando a gente pensa alguma coisa, eles vêm de dentro da gente, né? Então, o pensamento vem em todos esses níveis, nível subconsciente, até chegar no nível consciente. Ele está lá formado, né? Como a gente costuma dar um exemplo. Se a gente tem um oceano, o nível onde as ondas estão é o nível da atividade. Seria o nível do pensamento formado, né? Então, quando a gente medita, a gente faz o inverso. A gente parte desse nível mais superficial e a gente dá um mergulho dentro da mente até a gente atingir esse campo unificado, que é um campo infinito de felicidade interior, né? É um campo de descanso muito profundo, é o descanso mais profundo que a gente pode atingir. Para você ter uma ideia, quando a gente dorme, o consumo de oxigênio baixa para menos 8%, no sono mais profundo, né? E quando a gente pratica a meditação transcendental, o consumo de oxigênio baixa para menos 16 a 20%. Então, é o dobro do descanso que a gente obtém quando a gente está dormindo à noite. E esse descanso profundo, claro que ele vai trazer um bem-estar muito grande, a gente percebe esse bem-estar muito grande. Quando a gente termina a meditação, a gente sente esse bem-estar fora da meditação, a gente traz essas qualidades para fora da meditação e a gente experimenta no dia a dia uma diferença muito grande, né? E, ao mesmo tempo, porque o descanso é tão profundo, vai possibilitar a eliminação das tensões e dos estresses que estão mais profundamente enraizados no sistema, né? Ele desacelera a frequência cerebral, como outras técnicas de relaxamento, ou não? A gente diminui a atividade mental, sim, né? Diminui tanto a atividade mental quanto a atividade física, porque quando a gente inicia, diminuindo a atividade mental, e aí o corpo segue, diminui a atividade física, porque a mente e o corpo estão ligados, né? É uma coisa íntima, a mente e o corpo. Se a gente diminui a atividade mental, naturalmente todo o metabolismo vai baixar. Eu falei de respiração, mas todo o metabolismo está mais baixo, batimento cardíaco, circulação do sangue, todo o metabolismo está mais baixo. E aí o que acontece, a gente passa a eliminar, como eu estava dizendo, as tensões e os estresses, que são a causa das doenças psicossomáticas, né? Então, os médicos dizem que 90% das nossas doenças são psicossomáticas. Sim. Então, doenças como, por exemplo, dor de cabeça, dor de coluna, doenças respiratórias, doenças do coração, bronquite, asma, alergias, pressão alta, enfim, todo tipo de uma gama inteira, né? Sim. De doenças que a gente pode eliminar a causa, que é a tensão e o estresse. Porque quando a gente toma um medicamento, a gente pode eliminar, pode aliviar um pouco, né? Mas é interessante a gente chegar na causa, que é o estresse. Qualquer pessoa de qualquer faixa etária pode praticar a meditação? Sim, qualquer pessoa pode fazer. É uma técnica universal. Nós, por exemplo, nós não apenas estamos ensinando meditação transcendental aqui no Brasil. Por exemplo, em Guiana inglesa, nós temos um projeto lá com o governo. O governo lá iniciou um projeto mais ou menos um ano atrás, que Janine e eu nós estamos acompanhando, ensinando jovens em uma instituição. E mais de 180 jovens nós ensinamos na técnica de meditação transcendental. Estudantes que, claro, eles recebem benefícios nesta técnica de meditação para melhorar esses estudos Melhorar deles. o desempenho nos